informação, os destaques, as entrevistas e os passatempos. O dia-a-dia de uma região sempre perto de si. Boa Nova, Oliveira do Hospital. Acompanhe-nos em radioboanova.pt e no nosso Facebook. Agora sim, iniciamos então o espaço de análise à pandemia da Covid-19 com o professor Carlos Antunes, professor investigador da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Professores, muito boa tarde. Desde já as nossas desculpas pela demora no arranque deste espaço de análise, mas por vezes há problemas técnicos que temos que ultrapassar. Boa tarde, seja bem-vindo à Boa Nova em mais este espaço de análise. Boa tarde, mais uma vez cá estamos, um cumprimento especial para todos os ouvintes da Rádio Boa Nova. Muito obrigada, professor, e obrigada pelo seu contributo em cada semana. Temos vindo a olhar então para a evolução da pandemia. Neste dia 23 de dezembro, mesmo às portas do Natal, o país depara-se com mais 4.602 infectados e mais 89 mortes. Nos últimos 2 dias até se tinha verificado um abrandamento no número de novos casos e até de óbitos, mas hoje fomos de novo assolados com um maior número de novos casos e até de óbitos já de novo perto das 9 dezenas de óbitos. Como é que olha para estes números? O que é que nos pode avançar? Como é habitual, esta oscilação, após o fim de semana, nós temos sempre uma diminuição de número de casos reportados. Não é? Isso não significa que o número de contágios esteja a diminuir a esse ritmo. À quarta-feira até sexta-feira, normalmente são números mais elevados, porque tentam compensar a diminuição de testes ou de ensaios laboratoriais feitos ao fim de semana e, portanto, é natural que estes dias de quarta, quinta e sexta-feira compensem esses valores e apareçam acima da média. Portanto, era de esperar, obviamente. Contudo, olhando para os valores mínimos que são reportados à segunda-feira, nós notamos que tem havido, de facto, uma diminuição desses valores mínimos, os valores máximos também. Agora vamos ter uma interrupção no fim de semana, que será a partir de amanhã, a partir dos laboratórios também estarão, digamos, a meia força, a meio gás, teremos o dia Natal, sexta-feira, depois o fim de semana e, portanto, é um período em que, em termos laboratoriais, haverá menos atividade e, portanto, o número de casos reportados será certamente também menor. Provavelmente amanhã ainda será reportado um número relativamente alto, acima da média, mas o que nós sabemos é que em termos médios estamos a diagnosticar e em termos de contágios também se verifica isso, são cerca de 3.500 casos que estaremos em termos médios a verificar diariamente, portanto é um ritmo, uma diminuição, um ritmo muito lento. Muito abaixo daquilo que seria de esperar e que seria desejável. E também no que respeita ao número de óbitos e naquela que era a perspectiva até ao final do ano, hoje já atingimos os 6.343 óbitos, portanto muito provavelmente será ultrapassado os 6.500 até ao final do ano, portanto os números que vinha avançando acabam por ir batendo certo. Sim, tem oscilado ali em termos de projeção até o dia 31, tem oscilado ali em torno de 7.000, agora está um bocadinho mais baixo por causa destes números também, que diga-se passagem, também se verifica uma oscilação dos números de óbitos, houve um reporte, digamos, um número de óbitos mais baixo do que a média, quer no norte, quer em Lisboa, que são obviamente as 2 regiões que mais contribuem, e portanto esta semana verificámos uma diminuição em quase todas as regiões, e claro que vai ter que haver normalmente há uma compensação para se aproximar da média, o que quer dizer que os números acima dos 70, nós temos com uma média de 75 óbitos diários, e portanto os números que foram reportados nos dias anteriores foram números muito baixos, e portanto obviamente era de esperar que houvesse também esta subida acima da média. Contudo, em termos de projeção, sim, verificamos que temos uma diminuição face a números que anteriormente tinha projetado e portanto provavelmente ficaremos ali perto dos 7.000 óbitos acumulados até o final do ano. Muito bem, professor, então no país assistimos a uma descida muito lenta, não é, do número de novos casos. Ao contrário, o Conselho de Oliveira do Hospital assiste a uma subida galopante, usando palavras suas, na última análise que fizemos, e ontem números divulgados pelo município apontam para 160
264 casos ativos, ou seja, de sexta-feira até o dia de ontem há 72 novos casos, portanto são números muito elevados no concelho de Oliveira do Hospital. Sim, são muito elevados e com taxas de aumento diário continua-se muito altas, em termos médios na ordem dos 9%, ou seja, superior àquilo que tínhamos verificado há uma semana atrás de 7%. E, portanto, isto significa que a duplicação dos números de casos é muito, muito elevada. Note-se que, em termos de região do centro, é a região, a par do Alentejo, é a única região continental que está com R acima de 1.0, portanto, com um aumento de casos, embora com uma taxa, em termos da região centro, com uma taxa inferior àquilo que se verifica em Oliveira do Hospital. O concelho de Oliveira do Hospital será dos que está em situação mais grave no distrito de Coimbra. Exatamente, é aquela que está com um agravamento mais acelerado, okay? Com um ritmo mais acelerado de agravamento do nível de risco. O que eu tenho estimado é que o número de casos acumulados a 14 dias é cerca de 30% do número de casos ativos reportados pelo município. E, portanto, se estamos com 160 casos ativos, haverá provavelmente na ordem já dos 200 casos acumulados. E isso ultrapassa já o valor que coloca Oliveira no nível vermelho. Portanto, verificamos exatamente o que eu verifico agora é que estamos na mesma situação que estávamos na semana passada. Portanto, na semana passada o município estava em nível amarelo, mas já estava a passar para nível laranja. Devido a este atraso de pôr em prática os mapas de risco, levamos uma semana e tal a colocar na realidade as medidas correspondentes ao nível efetivo do município e agora vamos observar novamente isso. Portanto, Oliveira, com o MACPA que foi publicado na segunda-feira, está agora em nível laranja, mas em termos práticos os valores numéricos indicam que esta semana terá entrado já ontem, hoje, terá entrado no nível vermelho. Com um valor acumulado normalizado a 100 mil habitantes na ordem superior aos 960 casos. E, portanto, quando houver, obviamente, nova revisão, se a situação epidemiológica não se alterar em Oliveira Hospital, Oliveira será colocado com o nível vermelho, ou seja, de nível de risco extremamente elevado. Portanto, a partir de amanhã também medidas mais restritivas, excetuando nos dias de Natal e depois também no final de ano. Professor, atendendo àquilo que é o seu conhecimento relativamente à evolução desta pandemia, Oliveira do Hospital está então numa fase ascendente. Quando é que acha que poderemos atingir aqui a chamada zona do Planalto e depois os números poderem começar a diminuir? É difícil porque com esta quantidade de dados que eu tenho, obviamente não tenho os dados reais, é difícil, portanto o que eu observo é que a própria taxa, a evolução da taxa nem sequer está a diminuir, ainda não há uma indicação de diminuição da taxa diária, de aumento de casos diários. E, portanto, temos que começar a observar uma diminuição dessa taxa, uma desaceleração do aumento de casos. E, portanto, por exemplo, o próprio gráfico que o Presidente da Câmara mostra no seu comunicado à população, indica que de facto o aumento é exponencial e, portanto, ainda estamos, eu não tenho a certeza que teremos chegado a um ponto que nós chamamos de inflexão, que é um ponto em que começa-se a haver uma desaceleração, embora continuando a subir. Portanto, é difícil de prever. E porque as medidas ainda não foram colocadas em prática, portanto, o que podemos contar para uma diminuição ou para uma desaceleração da epidemia será simplesmente com o contributo individual de cada um das pessoas. Portanto, sabemos que obviamente as pessoas começam a comportar, mesmo antes das medidas entrarem em vigor, se começam a comportar de forma devida, protegendo-se a si e aos outros, e portanto isso poderá ter algum impacto. Certamente se deve começar a ver agora menor movimentação nas ruas, mas isso contrasta também com a época natalícia, em que há mais movimento também para as compras, para pessoas que regressam das grandes cidades, grandes
centros para visitar a família, mesmo até imigrantes, e portanto não sei, este ano teremos certamente menos imigrantes a visitar a terra, mas é muito difícil de estar a prever ou a modelar uma eventual achatamento da curva em Oliveira, porque os dados são muito reduzidos e como não tenho dados exatos é extremamente difícil de fazer esse tipo de projeção. Muito bem, professor, portanto caberá a cada um ter a sua própria responsabilidade, não é, de se proteger e proteger os outros também, é isso que também temos vindo a dizer e todo cuidado é pouco agora nesta altura em que as pessoas se vão sentar à mesma mesa sem a máscara, porque para tomar a refeição não podemos estar de máscara. Acaba por ser esta também a mensagem importantíssima que é importante passar. Sim, e há algumas outras recomendações, alguns truques que se podem utilizar. Sabemos que o arejamento dos espaços fechados é extremamente importante, embora vamos ter uma noite de frio, dia 25 para 26, muito frio, vai chegar a temperaturas negativas, sim, provavelmente, por mas aqui, mesmo sim. 24 Exatamente, de 24 para 25, acho que é sempre possível arejar o espaço onde as pessoas se encontram no jantar de Natal, para tentar que a deslocação de ar evite a concentração de carga viral e que, assim, de forma a reduzirmos o contágio. E, evidentemente, as pessoas que não são do agregado familiar são aconselhadas a utilizar a máscara dentro das casas que visitam, os familiares, e só retirá-la para a refeição, e mesmo assim na refeição devem, manter um espaço de facto alargado entre as pessoas. Devem fazer, obviamente, refeições, o jantar de Natal com um número mínimo de pessoas. O aconselhável é exatamente só o agregado familiar, mas se não for possível é tentar usar esta combinação de máscara enquanto não tiverem jantar e quando tiverem jantar abrir uma janela, uma porta dentro daquilo que é possível, não é? Porque o frio também não permite, claro. Mas permitir um arejamento, nem que seja usar uma ventoinha, porque só o facto de o ar não estar parado e estar a movimentar dispersa as partículas e os aerossóis que se encontram no ar e, portanto, isso dispersa as partículas virais. E, portanto, havendo alguém infectado, a probabilidade de infectar alguém é pelo menos menor do que a probabilidade de não haver arejamento ou deslocação do ar dentro da sala do espaço fechado. Muito bem, obrigada pelas dicas. O professor Carlos Antunes, que já nos disse no anterior espaço que não virá a Oliveira do Hospital neste Natal, portanto, outros deverão... Aproveitei e fui fazer uma visita rápida, portanto, levei pessoas de família, uma sobrinha para a terra e, portanto, aproveitei para visitar a minha mãe e os meus irmãos, mas foi uma visita rápida, como é recomendável. Não permaneci muito tempo em casa da minha mãe, exatamente para a proteger, e tive todo o cuidado. Almocei com a janela, com as portas abertas, e só retirei, de facto, a máscara para a refeição e, portanto, mesmo assim a gente fica com um bocado de receio, mas foi uma visita muito rápida e, portanto, tentei fazê-la antes exatamente da situação piorar na Oliveira do Hospital. Muito bem, que todos tomem o seu exemplo como o exemplo a seguir. Professor, muito obrigada, um bom Natal. O Natal é já, a noite de Natal é já amanhã, um bom Natal, falaremos mais adiante. Muito obrigada pelos seus contributos à Rádio Boa Nova. Obrigado, desejo um bom Natal para todos e obviamente se mantenham seguros, em boa saúde, e espero obviamente que a sorte esteja convosco e que a curva se possa achatar nesta época difícil. Bom ano também, provavelmente, mas vamos ver se para a semana voltaremos, mas para já um bom Natal para todos. Boas festas, muito obrigada. Foi então o espaço de análise com o professor Carlos Antunes.